já fui chamado de fascista na sala de aula por uma aluna que falou que eu não podia falar sobre pobreza, porque eu nunca entrei na casa de uma pessoa pobre e abri a geladeira. Daí eu virei e falei, olha, fascista é você que quer falar como que eu tenho que dar a minha aula, porque eu estava analisando um gráfico do Banco Mundial mostrando como os dados são manipulados, como o mundo cresceu de 1 para 7 bilhões de pessoas e a pobreza, né, em números absolutos cresceu também, mas proporcionalmente ela reduziu demais, drasticamente, principalmente em países que adotaram princípios do livre mercado e da livre iniciativa, com todos os seus problemas, com todas as suas vicissitudes, mas o livre mercado e a livre concorrência ampliam o escopo de oportunidades para você não depender do Estado, né? E isso é claro nos países que abraçaram esses princípios. E daí eu vou me explicar na reitoria, a aluna sai chorando da sala de aula e eu sou colocado para explicar para a reitora o que eu tinha feito. E a reitora começa a reunião assim. E aí, o que você fez, hein, Marco? Você é bem liberalzão, hein? Nossa, ainda teve que ouvir isso. Não, me tratando como se eu fosse um retardado mental. O que você aprontou? Eu falei, eu não aprontei nada. Ela que me chamou de fascista. Acho que ela me deve um pedido de desculpa. E eu acho estranho também a gente estar fazendo essa reunião desse jeito aqui. Porque tinha a coordenadora, a reitora e a aluna. E a aluna começa a chorar de novo e pede desculpa para mim. Então, quer dizer, essas experiências são maravilhosas porque você não pode arredar o pé. Eu não posso ficar constrangido se eu não fiz nada de errado. E essa molecada aí é folgada pra cacete. Tem muita gente folgada que não sabe porcaria nenhuma e aponta o dedo. A coisa mais fácil do mundo é você apontar o dedo para qualquer pessoa e sair por aí chamando essa pessoa de vilão, nazista, fascista. Xingar é fácil, apontar o dedo é moleza. Marcão, então, aqui, ó, mais superchat. Aí eu me joguei na comunicação. Afonso Marques, grande Superman, e o Anderson Nigro, dizendo Superman é uma das vozes mais ativas e corajosas contra as barbaridades do STF e do governo lulista. Tem todo o meu respeito e meu apoio. A turma tá mandando aqui, ó, vamos dar like, pessoal, vamos dar like. 19 mil telas aqui no nosso Bradock Show. Agora, a pergunta que eu te fiz para você resumir bem. Então, você deu aula e isso aí, esse meio marasmo de dar aula, esse negócio foi importante para você, mas te chamou a atenção para o problema que as pessoas precisavam ter comunicação. E foi isso que fez você entrar para o jornalismo? Aí eu percebi que na docência eu não ia ter o alcance necessário. E é engraçado, porque na época que o Reinaldo Azevedo estava bombando, eu visitei ele no estúdio. Bem na época do auge ali do impeachment da Dilma. E o Tutinha virou para mim, para o meu pai, que a gente estava visitando a Jovem Pan. Tutinha na época estava à frente da Jovem Pan. Ele falou, grava aí uma pílula, Marco. Você não quer trabalhar com comunicação? Eu falei, quero, mas eu estou terminando o doutorado. Então, era final de 16 ou meio de 16, eu estava no doutorado, estava na minha cabeça, meio de 16. E daí eu resolvi, falei, putz, pai, agora eu não vou gravar nada, não estou com cabeça para isso, precisava defender minha tese. Só que depois a oportunidade só foi surgir de novo e eu fui procurá-la, porque eu estava muito frustrado com o meio acadêmico, em final de 21. Daí eu tive a oportunidade de deixar o meu currículo com na época, o diretor de jornalismo da Jovem Pan, que inclusive foi aquele cara que brigou lá com o Paulo Figueiredo. Que o Paulo Figueiredo fez uma campanha para tirar esse cara. Foi por intermédio desse cara que eu entrei na Jovem Pan, quando ele ainda estava lá. Eu esqueci o nome dele, poxa vida. E daí eu entrei. Aí era uma produtora de um programa chamado Top of the Hour, que era das 10 às 11. E eu falei para ela, poxa, eu posso ir presencialmente, para mim é uma honra, porque, poxa, né? E eu ficava insistindo, eu falava, eu queria entrar mais na grade, posso fazer o programa todos os dias, eu tenho disponibilidade. Se não for ruim para vocês, ela, Marco, mas a gente não tem como te pagar nada. Eu falei, não, faço pelo carinho, eu gosto, eu tô aprendendo, falei para ela.
E quando ela topou fazer isso, aí logo em seguida os outros programas da Jovem Pan me chamaram para participar em vários outros horários. Daí a nossa amiga Bruna Torlai saiu do 3 em 1, aí foi quando eu entrei. Aí eu entrei no 3 em 1, aí a ex do Torinho, qual que era o nome dela mesmo? Kalina Sabino. Aí a Kalina Sabino foi viajar para fazer o documentário do Torinho. Aí eu entrei no lugar dela e fiquei. Daí tinha mais um podcast. Aí eles me chamaram para fazer uma entrevista e eu acabei ficando no mais um podcast também. Daí o Adrilles saiu da Opinião por causa do tchau. Ele tinha acabado de voltar de férias. Eu tinha substituído ele durante as férias. Aí ele voltou, deu tchau, que a galera ferrou ele com o tchau dele, coitado. E daí eu entrei no lugar dele, na Opinião. Daí eu acabei ficando pelo menos em 4 programas aí até quase o final de 22. Que legal. Quando é que você conheceu essa figuraça chamada Adrilles Jorge? Conta como é que foi esse entrechoque entre Superman e você atura essa figura até hoje, né? Foi um pouco antes até, Serrão, de eu ter entrado na Jovem Pan. Foi engraçado isso, porque a gente se cruzou por intermédio de alguma pessoa, agora eu não estou lembrado quem, e a gente saiu, aí ele até veio aqui em casa um dia que estavam com os amigos, e não sei, eu não tinha muita intimidade na época. O Adrilles, a gente ganhou intimidade, assim, de virar amigo muito, não muito tempo depois, mas foi depois que ele passou pelo negócio do cancelamento. Do cancelamento. Mas eu sempre trocava ideia com ele. Né? E depois, quando a Pietra Bertolazzi também entrou na Jovem Pan, daí a gente fazia uns grupinhos que a gente saía direto entre nós ali. E era bem engraçado. Na época era bem divertido. Pô, fico imaginando esse trio saindo junto. Me contaram uma história de uma viagem que você fez com Adrilles. Foi para Minas Gerais essa viagem? Disse que o cara botou um chiclete no teu banco. Pô, que sacanagem, hein, Superman? Isso daí agora acho que eu sei quem te contou da viagem. Tu virou lenda essa história. O Adrilles ele tem uns problemas de... Ele foi cuspir o chiclete para fora do carro. Aí bateu, acho que em algum lugar do carro, porque o cara não sabe cuspir chiclete, voltou pro banco, grudou tudo no banco, custou 450 pau o negócio. O Adrilles tem umas coisas assim que você tem que gostar muito do debate inteligente para daí você relevar outras questões. Senão é muito... Ele é um cara excepcional. Eu tô brincando, ele é um cara excepcional, adoro estar na companhia dele. Mas eu acho que eu tenho aprendido demais. Eu tento focar sempre nisso, Serrão. O que essa pessoa pode ensinar para mim? Eu tenho certeza que dentro do nosso time, muita gente pode ensinar algo extremamente valioso, principalmente naquilo que a pessoa mais gosta. E eu adoro debater cultura com Adrilles. Para mim, é o mais gostoso. A gente tem a possibilidade de entrar em questões de cinema. O Adrilles conhece muito cinema. O Adrilles já viu... E você também gosta de cinema para burro, né? De vez em quando eu vejo você discutindo cinema. Caraca, eu vejo que você gosta, mas muito, né? Eu sou cinéfilo fissurado. Eu acredito muito no poder de transformação de uma vida pela arte. E eu acho a sétima arte algo espetacular. Eu sou fissurado. Eu admiro demais... os caras que eu considero grandes diretores. Né? Então vai de Christopher Nolan para Denis Villeneuve, para Martin Scorsese, Quentin Tarantino. Eu tenho uma admiração gigantesca. Clint Eastwood também acho um cara excepcional. E cada um com o seu estilo, cada um com a sua assinatura. Cinema é uma coisa que para mim me dá energia para enfrentar a loucura que é cinema. E também tem séries excepcionais, né? Tem séries magníficas e daí você tem os roteiristas também, né? Eu gosto muito, eu gosto de ver quem é o roteirista, quem é o cinematografista.
como que é a fotografia, né? Qual a paleta de cor que eles usam para fazer o filme, por que eles escolhem fazer algo em virtude, em detrimento de outra coisa. Eu gosto muito de tentar pensar na cabeça do diretor, ou por que o diretor quis usar. Quando o diretor é bom, né? Porque senão, depois, um diretor ruim, ele tem uma capacidade de se expressar muito menor. E eu acho que grandes obras inspiram a gente. Porra, até hoje. Nunca pensou em fazer um programa sobre isso, não, Superman? Em vez de ficar nessa chatice que a gente fica de política? Acho que seria interessante. Dá para fazer um programa sobre isso. Eu vejo um poder simbólico de muitos filmes e isso... Cara, tem filme que, se você tá mal e você vê o filme e você tenta absorver tudo que tá lá nas entrelinhas, o filme que eu mais gostava na época da Jovem Pan era o Whiplash. Eu achava que o Emílio era o maestro careca. Você já viu esse filme? Whiplash, Birdman. Cara, Birdman é um filme que, puta, expressa tanta coisa sobre ego, sobre como você se enxerga, sim, como você tem, às vezes, algumas questões de narcisismo e você quer tentar também agradar a todos e como isso pode ser a sua ruína, né? O que você precisa fazer para chamar a atenção das pessoas. Cara, tem tanta coisa incrível que os filmes trazem que te ajuda a pensar no que você está fazendo com a sua vida também, né? Pô, isso, será que é isso que está acontecendo comigo? Pô, o Batman, a trilogia do Batman, os 2 primeiros do Christopher Nolan, pô, é bonito, tem muita coisa lá sobre queda, sobre o princípio de você encontrar significado em se reerguer de uma queda. E eu acho que isso pode sim expressar, às vezes, o espírito coletivo de uma nação. Uma nação desesperançosa ou uma nação acovardada, Deus me livre, né? Acho que é a abertura para que tudo de ruim possa acontecer. E eu sinto que a gente está muito refém disso hoje no Brasil. E a galera gosta... Mas você está preparando uma guinada... Fora, não para dentro. Está preparando uma guinada na sua vida e agora você vai se mudar de São Paulo, é verdade isso? Tô de mudança. Depois de amanhã, aliás, sábado de madrugada já, indo para Minas Gerais, Lagoa Santa. Que legal! Que ideia foi essa de se mudar para os bons ares das Minas? Eu me lancei, Serrão, como pré-candidato ao Senado Federal pelo estado de Minas Gerais. Foi uma decisão... eu conversei com o Bolsonaro sobre isso, o Bolsonaro aprovou a iniciativa, o Bolsonaro pediu para eu articular com algumas pessoas que eu articulei, e eu estou seguindo, inclusive, um roteiro que eu ajustei previamente com ele. Ele deixou claro para mim que isso não garante nenhum tipo de nomeação e que eu tenho que estar preparado para também qualquer coisa que possa acontecer, mas eu estou imbuído do espírito de tentar reorganizar e ajudar a trabalhar as bases de Minas Gerais por meio dos eventos, por meio de estruturação também de equipe, de rede, de uma rede viva, que a gente possa entender quem é quem na cidade, fazer um mapa, sabe? Acho que todas as redes precisam fazer articulação reuniões política mesmo, né, Marco? Talvez um pouco da sua experiência lá no centro acadêmico, né? Onde você tirou leite de pedra. Eu acho que isso é rico. Eu acho que isso enriquece muito, porque eu sinto falta disso. E eu vejo a bola quicando para cair no pé de cara que às vezes está dentro do PL, mas é centrão. Sabe quando a bola quica no meio de campo para cair para o cara do centrão chutar? Alguém quer isso para Minas Gerais? Um cara que o primeiro pum que o Alexandre de Moraes soltar, o cara vai meter o rabo entre as pernas e vai vazar? E vai desaparecer? E vai virar um holograma que nem o Sérgio Moro? Para mim isso é a morte, Serrão. O cara que está preso ao cargo, que não está disposto a se eleger e também lutar não só pela revitalização da República, ou seja lá o que isso significa, mas para tentar tirar um monte de criminoso, safado, abusador do Supremo Tribunal Federal e revitalizar a instituição que eles mataram, sufocaram, sequestraram, implodiram, explodiram e ainda,
fazem questão de esfregar na cara de todo o povo brasileiro isso daí. Então, a gente precisa fazer algo a respeito disso, não deixar cair no meio do Centrão para o cara do Centrão chutar. Então, é óbvio que eu tenho que ir para lá, ouvir todo mundo, me apresentar, mostrar que eu tenho pelo menos um passado qualificado para estudar o que é o Supremo Tribunal Federal. Eu penso nas soluções que eu acho que são relevantes, eu tenho um projeto, eu quero ver se as pessoas concordam com esse projeto, se elas apoiam esse projeto, se elas acham que esse projeto de fato tem uma importância mais do que regional ou estadual, mas é nacional. Hoje a eleição para o Senado é de cunho nacional. Não é para a gente ficar diversando sobre problemas financeiros secundários que podem afligir setores A, B ou C. Tudo hoje é refém do STF. Tudo hoje é refém de uma quadrilha que foi montada lá em cima. E é óbvio que isso quer dizer que... A eleição para o Senado, a gente tem lembrado isso, Marco Antônio? A eleição para o Senado, ela vai ser, em 2026, mais importante ou tão importante quanto a eleição do presidente da República. Se o Senado, se não tiver ali a maioria, isso aqui não muda. Não muda. Pior, além de não mudar, ainda pode ficar muito pior ainda. Ó. Mas o superchat aqui, ó, o Tiago Mineiro, ele disse que é mineiro, Marcão tem o voto dele aqui em casa. Que legal, ó. O pessoal já está se manifestando aqui no superchat. Mas eu quero deixar muito claro, Serrão, que eu não quero ser coroado nada. Eu quero mostrar serviço para depois ganhar a confiança das pessoas. Você está correndo atrás, você está fazendo uma coisa estruturante, né? É isso, que não tem na política brasileira hoje. Eu quero levar o Instituto pela Liberdade de Expressão e de Imprensa que eu montei nos Estados Unidos, eu quero levar para Minas Gerais, eu quero abrir filiais do Instituto nas cidades de Minas Gerais, promover debates sérios sobre liberdade de imprensa e de expressão, levar grandes juristas, levar grandes nomes da comunicação e da política também para essas cidades, criar uma rede. Eu acho que falta rede na direita. Então, tudo que eu acho que falta, eu vou ter a oportunidade de tentar construir. E eu vou fazer isso com todo o esforço que está ao meu alcance. Eu acho que essa é a grande questão. Legal. A gente, para pedir alguma coisa, a gente precisa mostrar muita coisa.